Boa noite, alunos aí da quinta série EJA. Nós já terminamos o conteúdo, primeiro conteúdo, que foi da pré-história. E nessa aula de história nós vamos começar o conteúdo o próximo conteúdo, no caso, que é o Egito Antigo, né? Nós vamos falar das chamadas primeiras civilizações. O homem na pré-história, ele tinha algumas características e como no nomadismo, né, no início, ou seja, o homem ele não tinha moradia fixa, depois ele passa a ter moradia fixa e ele começa a viver em comunidade, vem as aldeias, tudo isso graças ao surgimento da agricultura, que vai fazer com que o homem se torne sedentário, ou seja, tenha uma moradia fixa. A partir do momento que o homem desenvolve a agricultura e começa a ter uma moradia fixa, ele vai ter mais tempo livre para fazer outras, como é que eu posso dizer, funções, né? Outros afazeres, né? E aí ele desenvolve a cerâmica, né? Os vasos de cerâmica vão servir para armazenar o excedente de alimentos, ou seja, o alimento que sobrava. Eles vão desenvolver a metalurgia, né? Vão começar a usar o metal para fazer os seus utensílios, o que vai melhorar muito a qualidade de vida, né? A tecelagem, né? Fazer roupa, etc. Daí vem o comércio, daí vem a invenção da escrita, vem o surgimento do Estado. O que é o Estado, né? Essa organização política que governa determinado território. E a partir daí, deixa de ser pré-história e passa a ser, né, civilização. Né? As primeiras civilizações surgiram no norte da África e na região do Oriente Médio, né? E é o que nós vamos estudar agora, ok? Então, eu vou compartilhar aqui um slide com vocês, né? Vou estar compartilhando aqui. Então, nós vamos falar do Egito Antigo. O Egito Antigo está localizado no norte da África, né? E foi, né, há 5 milênios atrás, né, há 4, 5 mil anos atrás, floresce uma civilização, né, esplendorosa lá no Egito, né? Vocês estão vendo aí na imagem as pirâmides. O historiador grego Heródoto, ele vai dizer que o Egito é um presente do Nilo, ou seja, se não fosse o Nilo, se não fosse o rio Nilo, não teria existido uma sociedade tão rica, né, como foi a sociedade egípcia lá a partir do ano 3200 a.C., ou seja, mais de 5 mil anos atrás, né, e que nos deixou um legado, né, cultural, enfim, muito grande, né, um legado de conhecimento, né, em várias áreas, é o que nós vamos ver. Então, assim, condições naturais e a capacidade racional da espécie humana. O rio Nilo possuía um regime regular de cheias que irrigava o solo durante os meses de julho a novembro. Então, de julho a novembro, as terras ficavam irrigadas e isso preparava o solo, né, para os egípcios plantar. Organização do trabalho humano, controle sobre a força das águas, aumento na capacidade de produção e modificação da natureza por meio do trabalho coletivo. O que é que acontece, pessoal? Para que o Egito fosse uma nação rica, né, principalmente baseado na agricultura, que era a principal fonte econômica, não era só necessário o rio encher, o rio tornar as margens férteis ou a terra fértil e só. Não. Necessitava aí um trabalho humano muito grande, uma organização. Foi a partir daí que surgiu o Estado, para drenar a água, para fazer diques, canais, irrigação e por aí vai. Então, teve o trabalho humano para tornar o Egito uma potência agrícola, um país rico, né, na época. Aqui tem um mapa, né? Aqui tem um mapa, creio eu, de satélite. Não sei se... o que é que tem aqui, pessoal? Tem a região do Egito, que está no nordeste da África,
vocês podem perceber que aqui tem o Rio Nilo, ó, esse traço azul aqui, ó, tem o Rio Nilo. O Rio Nilo atravessa todo o território do Egito. Ao lado leste, que no caso seria o lado direito, tem o Mar Vermelho, o famoso Mar Vermelho, né, que Moisés atravessou. E, como disse o historiador Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, realmente a riqueza do Egito era ser atravessada, né, ser atravessado, melhor dizendo, pelo rio Nilo. Então, o que acontece? Era uma riqueza muito grande. Então, aqui nós temos a localização geográfica, né, que é o Nordeste da África. Aí nós vamos aqui tem outra imagem, né, que mostra, essa imagem mostra que o rio ao sul tinha cataratas, ou seja, era uma região elevada, até uma região mais plana que chegava ao norte, onde chegava o delta do Nilo. Antes de desaguar no mar, o rio abria em veios, né? E formava tipo um delta de cabeça para baixo. A região ao longo do Rio Nilo era uma região muito rica, muito verde, né? E ali várias cidades foram fundadas, como a cidade de Tebas, como a cidade de Mênfis, dentre outras. Então, aqui tem a localização extremo nordeste da África, as margens do rio serviam para a fixação da população, claro que a população ia querer estar no lugar mais fértil. As obras mais comuns, né, as obras para controlar as águas, e aí começar a produzir, eram o quê? Diques para armazenar água e levar a água a lugares mais áridos, mais secos, canais de irrigação, né? No primeiro momento, construções de pequeno porte, feito de forma comunitária. No segundo momento, obras maiores, compondo uma organização mais complexa do trabalho. A partir daí, nós vamos ver o que, pessoal? Nós vamos ver que começa a surgir um Estado no Egito e esse Estado ele vai ter o poder de controlar as pessoas para que as pessoas façam esses trabalhos hidráulicos. O que seriam trabalhos hidráulicos? Esses trabalhos feitos para controlar as águas do Rio Nilo para produzir, como canais de irrigação, diques e etc. Então, como eu falei anteriormente, a principal atividade econômica era o quê? A agricultura, né? E aí a base da alimentação deles era o quê? A cevada, né? Que não é muito conhecido no Brasil, o trigo, que faz o pão, legumes e árvores frutíferas. Por falar em cevada, a cevada é a base da cerveja. A cerveja era a cerveja e o pão, né? Com a cevada eles faziam a cerveja e com o trigo ele fazia o pão, eram a base da alimentação deles. Claro que a cerveja eles eles não usavam da forma que nós usamos hoje, nós usamos mais no momento de diversão, etc. Lá não, lá era como se fosse a comida de cada dia, ou a bebida de cada dia, ou o suco que você bebe no almoço. A pecuária, criavam porcos, cabras, bois e cavalos, né? Mas a base da economia era a agricultura. O Estado, governado pelo faraó, era proprietário dos meios de produção. Então, assim, os camponeses produziam e boa parte da produção vinham para as mãos do faraó, vinham para as mãos do Estado. Os excedentes recolhidos, ou seja, aquilo que sobrava, tudo que vinha para a mão do Estado, eram depositados em grandes armazéns do Estado, sua distribuição não era igualitária, né? Eles não distribuíam de forma igual. Vamos lá. Política no Egito. No primeiro momento, pessoal, toda a região ao longo do Nilo, ela não era um estado, né? Ela era formada por várias comunidades chamadas de nomo. Num segundo momento, né, a partir de 3.500 a.C., se formaram dois reinos, né? Um reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. O reino do Alto Egito era ao sul e do Baixo Egito ao norte. Aí, em 3.200 a.C.,
um dos reis, né, o rei Menes do Alto Egito, ele unificou os dois reinos, o do sul e o do norte, e formou, né, o Estado do Egito, né, o Reino do Egito, melhor dizendo. Menes foi considerado, né, há mais de 5 mil anos atrás, imagine, o primeiro faraó do Egito. A partir daí, o Egito foi governado por seus 1000 anos ou mais, por mais de 1000 anos, com certeza, mais de 1000 anos, por inúmeros faraós, né? Dos quais tem alguns mais conhecidos, tem outros menos conhecidos. Nós vamos ver Ramsés, nós vamos ver Amenófis IV, nós vamos ver Tutancâmon, que é conhecidíssimo, né? Devido às riquezas que foram encontradas no seu sarcófago, enfim. Surge uma monarquia poderosa e teocrática. Por que essa monarquia era chamada de teocrática? Porque o que justificava o poder dos faraós era os deuses, né? Eram os deuses. Ra, que era o deus sol, Atom também, que era representado pelo sol, Osíris, dentre outros deuses. A história do Egito, ela está dividida em 4 períodos: Antigo Império, Médio Império, Novo Império e Renascimento Saíta. Então vamos ver de forma bem rápida aqui o que aconteceu em cada período. Esse primeiro período, que é mais ou menos mais de 1000 anos, né, o Antigo Império, ele foi marcado pelo quê? O Antigo Império, que vai de 3200 AC a 2300 AC, ele foi marcado pela construção das grandes pirâmides. A maioria da população vivia na servidão coletiva, trabalhando na agricultura e nas obras públicas. Eles tinham que trabalhar para sobreviver. Forte burocracia estatal. Teve, nesse momento, péssimas colheitas, muitos impostos, e aí termina o Antigo Império. Aí começa o Novo Império. Os faraós recuperam o poder a partir de 2050 de Cristo até 1750 a.C. Eles vão, né, mais de 200 anos, restabelecer a organização anterior. Nesse período do Médio Império, vão ter povos que vão chegar no Egito, como os Hicsos, né, e vão meio que invadir e conquistar uma parte do Egito, e também os hebreus, que é aquele chamado povo de Deus, que nós vamos estudar ainda, né, que usava uma crença que cria em um só Deus, muito diferente dos outros povos, que criam em vários deuses, que eram politeístas, e os Hicsos e os hebreus chegaram até o Egito. No Novo Império, os Hicsos foram expulsos, né? O Novo Império vai de 1580 a 1080 a.C., o período mais rico e desenvolvido dos egípcios. Nesse período também que vai ter o êxodo, né? A fuga dos hebreus do Egito. Eles vão implantar novas técnicas, como, por exemplo, o uso do cavalo, que eles não conheciam o cavalo. Quem vai introduzir o cavalo no Egito vão ser os Hicsos, que eram os povos invasores e vão ser expulsos. Vão usar também o ferro, né, nas armas. E vão conquistar outras regiões, como a Fenícia, a Síria, né, chegando até o Rio Eufrates. E é nesse momento que também vai se fazer no Egito algumas obras, né, alguns palácios, né, e templos, como o Luxor, Karnak, Abu Simbel, enfim. E é nesse momento do Novo Império que vai ter um faraó chamado Amenófis IV, que ele vai tentar introduzir o monoteísmo no Egito. Claro que ele vai fracassar, né, pessoal? Quando eu digo que ele queria introduzir o monoteísmo no Egito, ele queria fazer o quê? Ele queria que o Egito adorasse um só Deus, né? O Deus Atom. Só que, e aí ele mudou o nome dele era Amenófis IV, ele mudou para Akhenaton. É alguma coisa relacionada ao Deus Atom. Só que não deu certo, né? Porque o Egito adorava vários deuses, dezenas de deuses, e os sacerdotes desses deuses não iam permitir que só tivesse adoração a um só Deus. Então, essa reforma religiosa de Amenófis IV não deu certo, né? Quando ele queria adoração a um só Deus, e depois dele veio
outro faraó famosíssimo, que era o faraó menino, ele ainda menino, chegou ao poder, mas ficou pouco tempo, chamado de Tutancâmon, e Tutancâmon voltou o politeísmo, ou seja, adoração a vários deuses. Isso aí é o final do Novo Império. Aqui vocês estão vendo a imagem do templo de Luxor. Esse templo ele foi construído no Novo Império, que foi o Novo Império foi um período de luxo, foi um período de riqueza no Egito, né? E criaram vários templos. As pirâmides foram lá no início da história do Egito, no Antigo Império. Mas no Novo Império, né, Abu Simbel, enfim, Luxor, Karnak, foram templos que foram feitos. E aí tem a Baixa Época e, por último, tem o Renascimento Saíta, que vai de 653 a.C. a 525. Em 525, o Egito é dominado por outros povos, né? Vai ser dominado por vários povos. Vai ser dominado pelos assírios, vai ser dominado pelos persas, pelos macedônios, gregos, romanos, bizantinos, e aí, depois de Cristo, né, pelos árabes e bizantinos, e etc. O que foi o Renascimento Saíta? O Egito estava em crise, já em decadência, e alguns príncipes da cidade de Sais tentaram reverter a situação, mas durou pouco tempo, né? Durou menos de 100 anos, e a partir daí o Egito foi conquistado por vários povos. Como era a sociedade egípcia? A sociedade egípcia, ela era no topo, estava o faraó e sua família, né? O faraó era considerado um verdadeiro Deus, ele era considerado o Deus encarnado, por isso que as pessoas tinham aquela cerimônia ao chegar em frente ao faraó, muitos nem olhavam no seu rosto. Ele era considerado o Deus Horus encarnado no ser humano. Depois do faraó, na pirâmide social, vocês podem estar vendo aí, vem os sacerdotes e nobres. Mais abaixo, escribas, arquitetos, engenheiros e artistas, como se fosse uma classe média. Os escribas, pessoal, eram importantíssimos porque eram aquelas pessoas que dominavam a escrita egípcia. E a escrita egípcia não era uma escrita muito fácil. Ela tinha, se nosso alfabeto tem 26 letras, a escrita egípcia tinha quase 30 vezes mais letras do que nosso alfabeto. Creio eu que chegava até 600 letras ou caracteres. Então, era toda uma vida para você dominar esse tipo de alfabeto. E mais abaixo, na pirâmide social, temos comerciantes, artesãos e militares. E, por último, na base da pirâmide, temos os camponeses e os escravos, que eram e os escravos. O faraó era o rei, era o juiz, era o chefe militar. Os funcionários reais, escribas, sacerdotes militares. Classe média, artesãos e comerciantes. Os camponeses eram chamados de felás, que era quem trabalhava para o faraó, quem plantava, quem pagava impostos, e os escravos faziam um serviço doméstico, nas minas, o trabalho mais pesado. Os egípcios, pessoal, deixaram um legado histórico muito grande para a humanidade. Por isso que eles são chamados de primeira civilização. Eles deixaram, por exemplo, na matemática, né, desenvolveram a geometria, o que possibilitou eles fazerem tudo muito bem feito, como os canais de irrigação, as barragens, né? Desenvolver alguns dos sinais das 4 operações, creio eu, a adição, a subtração, né? Na arquitetura, dispensa comentários, né? Nós vamos às pirâmides do Egito, elas a obra máxima de arquitetura, né? Fora os templos e palácios, mas até hoje as pirâmides, que elas chamam a atenção, porque a maior pirâmide, por exemplo, a de Quéops, tem 150 metros, equivale a um prédio, sei lá, de 50 andares, sei lá. E assim, é uma obra magnífica e até hoje pessoas da área de arquitetura, de engenharia, ficam assim abismados, né? Como um povo há 5.000 anos atrás conseguiu fazer uma estrutura de uma grande envergadura como aquela, né? Medicina, eles desenvolveram cirurgias, pequenas cirurgias, eles já tinham um remédio
abortivo, eles já sabiam remédio para aborto, enfim. E como é que eles chegaram a desenvolver a medicina? Porque eles conheciam o corpo humano. Através de uma dissecação, vamos dizer assim, que tinha uma finalidade religiosa, que era o quê? A mumificação. O que era a mumificação? A mumificação era o quê, pessoal? Quando morria alguém, eles tinham que mexer no corpo da pessoa, mas o menos possível. Eles tinham que tirar, por exemplo, o cérebro, tirava pelo nariz, as vísceras, né? Tirava um cortezinho pequeno nas costas e alguns órgãos. Colocava o corpo numa solução para conservar, uma solução em base de natrão. Depois de 70 dias, eles tiravam dessa conserva e colocavam várias ervas aromatizantes, algodão, alguma coisa assim dentro do corpo, e enrolavam até formar a múmia. E aí essa múmia ia para uma caixa de madeira, que é o chamado sarcófago. Por que eles tinham esse trabalho todo com o corpo, ao invés de fazer como nós fazemos hoje, enterramos, pessoal? Pelo seguinte, porque eles acreditavam que para a alma ser imortal, o corpo tinha que estar intacto. Se o corpo ele, né, se deteriorasse, acabasse, a alma, que eles chamavam de K, ela não estaria viva. Então essa era a crença deles. Mas uma vez eles fazendo isso, eles foram conhecendo o corpo e uma vez conhecendo o corpo, puderam desenvolver a medicina. Okay? A escrita deles, como eu já falei a vocês, era uma escrita muito difícil, né? Os gregos chamavam de escrita sagrada. Haviam 3 formas de escrita: a hieroglífica, a hierática e a demótica, né? A hierática era a letra cursiva e a demótica era comum, era mais simples que tinha. Aqui está um exemplo, né? Vocês estão vendo aí na imagem a escrita hieroglífica, né? Eram sinais, eram desenhos, né? Ela era ideográfica, ela não era fonética, era muito mais ideográfica, muito mais a imagem do que o som, como é o nosso alfabeto, não é isso? E como era feito o papel dele? O papel dele vinha de uma palmeira que tinha as margens do rio Nilo, chamada de papiro, né? Eles pegavam o caule da palmeira, como vocês estão vendo aí na imagem, iam amassando, iam fazendo todo um processo para tornar ele um papel. Dizem que o nome papel vem justamente da palavra papiro, né? A religião deles era politeísta, tinham vários deuses, como Osíris, Ísis, Anubis, né? Horus, Ra. Os deuses, eles tinham uma representação em forma de homem, de animal, eram antroposomórfico. Eles representavam a natureza, como, por exemplo, Ra, que representava o sol, Atom, que representava o sol, Osíris representava muitas vezes a agricultura, o rio Nilo, e a pirâmide, que nós vimos lá no início do slide, era nada mais, nada menos do que a tumba do faraó. Imagine você fazer uma pirâmide de 150 metros só para ser a tumba de um faraó, né? Claro que existiam outras mais simples, como as mastabas e o hipogeus, porque nem todo mundo podia fazer uma pirâmide só era para o rei, né, e sua família, mas todo mundo passava, né, bom ou ruim, por um processo desse, porque eles acreditavam que o corpo, que a alma só viveria de forma imortal se o corpo estivesse intacto. Aqui está o processo de mumificação, aí tem uma múmia, né? Aqui tem as mastabas, que eram tumbas mais simples. Aqui o templo de Abu Simbel, muito bonito, do lado direito. E aí, por fim, as pirâmides, onde a maior pirâmide, que é a pirâmide do faraó Kelps, ela tem 150 metros, né?
Aí são as pirâmides, as 3 maiores pirâmides do Egito, dos faraós Kelps, Kefren e Miquerinos. Hoje elas são monumentos, né, que recebem visitantes o ano todo, né, turistas e etc. Enfim. E terminamos aqui, pessoal, essa parte do Egito, em linhas gerais. Eu espero que vocês aprendam, né, ajude vocês a aprenderem um pouco mais. Eu já deixei um texto aí no WhatsApp de vocês. E bons estudos e boa noite, pessoal.